Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é o Liverpool campeão. Bom, que o Liverpool é campeão da Premier League 2019-2020, você já sabe. Mas a ideia desse vídeo de hoje é trazer uma outra perspectiva, é tentar dar traçar um olhar, né, fazer um olhar meio que de uma perspectiva histórica, por mais que hoje seja muito mais complicado você fazer isso quase em tempo real, né? Isso geralmente requer um distanciamento histórico para a gente entender o que cada capítulo, cada etapa significa dentro de uma história. Mas eu acho que tem um ponto bem legal para a gente abordar aqui, porque é a questão da histórica rivalidade entre Manchester United e Liverpool. E por que eu tô falando isso, né? Porque o Liverpool volta a ganhar o campeonato inglês, então 30 anos depois quebra o jejum, encerra um longo jejum, vence a Premier League pela primeira vez, né, se a gente considerar a era Premier League, que começou lá em 1992-93, aquela temporada, e uma era muito dominada pelo Manchester United, pelo menos num primeiro momento. E o que isso significa para a rivalidade especificamente? Eu acho que esse é um ponto legal para a gente falar no vídeo de hoje, porque é uma rivalidade muito particular. Essa que é a maior rivalidade da Inglaterra, é o maior jogo do futebol inglês, são os dois maiores campeões do futebol inglês, são os dois maiores clubes historicamente da Inglaterra. Então vamos falar sobre isso e eu quero saber de vocês nos comentários. Sei que muita gente pede aqui para que eu faça alguns vídeos um pouco diferentes, saindo a questão da análise do campo muitas vezes, indo para aspectos históricos ou para histórias diferentes, e acho que esse vídeo de hoje se enquadra nisso, então deixa aí a sua curtida se você curte esse lado também, esse tipo de vídeo, e o seu comentário em relação ao assunto, porque eu acho o assunto dos mais interessantes. Que é o seguinte, né? Essa rivalidade entre Liverpool e Manchester United, ela é uma rivalidade que vai além de Liverpool e Manchester United. Ela é uma rivalidade entre Liverpool e Manchester, as duas cidades. Isso tem história de rivalidade industrial, de rivalidade econômica entre as cidades mesmo. E claro que isso se reflete na história do futebol, porque o futebol inglês está muito ligado a essa questão do desenvolvimento industrial das diferentes áreas, das diferentes regiões da Inglaterra com o passar do tempo e principalmente lá atrás, quando a gente fala da origem do jogo também. Agora, a rivalidade entre Manchester United e Liverpool, ela também é muito curiosa, porque por mais que seja a maior rivalidade nacional, não são muitos os períodos, historicamente, em que as duas equipes brigam diretamente. Então, o Liverpool agora encerra um jejum, um enorme jejum de 30 anos, não ganhava desde 1990, e de certa forma isso pode reacender parte da chama ali dessa rivalidade com o Manchester United por alguns episódios, por alguns capítulos. E aí eu vou contar um pouco disso aqui e depois entro também na questão e tento traçar esse panorama geral aí histórico. Por quê? Porque se a gente for olhar para esses últimos anos, acho que ninguém tem muita dúvida de que se a gente olha para a história do futebol inglês, o Manchester United teve um jejum muito grande, né? O Manchester United venceu o campeonato inglês em 1967 e depois volta a vencer em 1993. Nesse meio do caminho, o Liverpool teve 2 décadas dominantes. O Liverpool foi hegemônico na Inglaterra, ganhou 11 títulos do campeonato inglês da primeira divisão, se a gente somar aí as décadas de 70 e de 80. Então foi o período em que o Liverpool tomou conta do cenário nacional. Veio o jejum, o último título em 90, fechando ali a década de 80. E aí, o que acontece depois? Manchester United, um festival de títulos também nos anos 90 e nos anos 2000. Então foram períodos hegemônicos de um time justamente no momento do jejum do rival. E o que isso é interessante até olhando lá para trás? Que embora essa rivalidade seja muito forte e vá além do campo, ela seja uma rivalidade geográfica, uma rivalidade regional inclusive, entre as cidades, se a gente for olhar para a história do jogo em si, não são tantos os anos em que o confronto direto ou a disputa foi direta pelo título entre as equipes. Isso aconteceu principalmente nos anos 60, foi uma década em que ali sim a gente viu uma disputa mais direta dos times se alternando, conquistando títulos no meio dos anos 60. E olha que aí é um período em que o Manchester United foi forte nos anos 50, foi um período em que o Liverpool passa uma época na segunda divisão inglesa, depois sobe e nos anos 60 eles conseguem fazer essa disputa até o United ganhar em 67 e depois ficar tanto tempo sem ganhar até 93. Então, aí já são 26 anos de jejum do Manchester United. Durante esse jejum, veio o período dominante do Liverpool. E o que eu acho que é interessante aí é que hoje, quando a gente fala do Klopp, quando a gente fala do Liverpool, o Liverpool sendo campeão depois de muito tempo, a gente tende a enxergar hoje algumas rivalidades até mais em alta, né? Porque se a gente for olhar, já que se a gente olhar para esse período histórico, a gente vai enxergar
que enquanto um é hegemônico, o outro não está muito em alta, o outro vive momentos mais conturbados, vive período de jejum. Então isso traz outros adversários à tona, isso traz outros confrontos à tona. Por exemplo, nos anos 70 e 80, a grande rivalidade do Liverpool era com o Everton, porque o Everton foi muito forte, conquistou títulos, enquanto o Manchester United sofria para voltar a vencer, para quebrar o jejum. Nunca deixou de existir a rivalidade nacional entre Liverpool e Manchester United. Mas naquele período, a rivalidade que pegava fogo era com o Everton. Nos anos 90, o Manchester United começa a ganhar ali em 93 e depois o Arsenal com o Wenger vira o grande adversário do Manchester United do Ferguson. Aí vira o século, vem o investimento de fora, o Chelsea ganha muita força, o Chelsea passa a travar uma disputa direta com o Manchester United no campeonato. E também tinha o Arsenal, que venceria ali em 2004 invicto, mas depois, principalmente, Chelsea e Manchester United brigando pelo campeonato e Chelsea e Liverpool brigando muito pelas copas. Então surgem rivalidades paralelas. O Chelsea com o Arsenal, o Chelsea com o Liverpool. O Chelsea com o Arsenal já existia, né? Mas o Chelsea com o Liverpool, o Chelsea com o Manchester United, acabam virando rivalidades importantes. Vem depois a mudança de patamar do Manchester City. Então agora é o Manchester City quem pode competir, ganhar títulos. Ressurge uma rivalidade que também sempre existiu, que era o derby local, o derby de Manchester, mas agora com o Manchester City podendo competir, deixando de ser o patinho feio, o primo pobre, e passando a tirar títulos do United, a ganhar competições nacionais, a brigar em competições internacionais. Então já era uma novidade também, uma notícia também dentro dessa disputa histórica no cenário inglês. E hoje, se a gente fala de Liverpool, a gente não enxerga o Manchester United como o adversário direto, porque não foi essa a realidade. O Liverpool da temporada anterior tinha tido o Manchester City como adversário, o Manchester City tinha vencido os últimos campeonatos, o Liverpool vence a Premier League batendo o Manchester City, pelo menos do ponto de vista de adversário direto, não era o Manchester United. Então sim, essa rivalidade nacional, ela fica um pouco ofuscada, mas de que forma que isso pode reacender? Se a gente lembrar alguns episódios, por exemplo, 1994. 1994 foi o ano em que o Manchester United venceu pela segunda vez seguida a Premier League com o Ferguson no comando. E aí vale de novo, um contexto histórico. Quando o Liverpool vence o seu último campeonato inglês em 1990, o Liverpool abria, na disputa ali de maiores campeões, né, entre os dois rivais, o Liverpool abria 20-7 para o Manchester United, aliás, 18-7 para o Manchester United em títulos do campeonato inglês. Então o Liverpool tinha 18 conquistas quando vence em 90, temporada 89-90, e o Manchester United, que não ganhava desde 67, tinha parado nos 7 títulos. O Ferguson assume em 86, né, ainda vê o Liverpool ser campeão, mas vai ganhar o primeiro título em 92-93. Em 93-94, acontece, além do bi do Manchester United, um episódio muito marcante na história da rivalidade, que é o jogo em que a torcida do Liverpool provoca o campeão, o bicampeão Manchester United, da seguinte maneira: ah, vocês estão comemorando? Voltem quando vocês tiverem 18 títulos. Aí a gente conversa. Então tinha a faixa e foi uma provocação que o torcedor do Manchester United guardou. Foi uma daquelas provocações inesquecíveis na história de uma rivalidade. E o torcedor do Manchester United não só guardou, como esperou o seu momento. E como as 2 décadas seguintes foram décadas dominadas pelo United, em 2009 o Manchester United chegava ao seu 18º título. Então o que era 18-7 lá em 92, em 90, né? Mas vira 18-18 em 2009. E então, o que acontece? Torcedores do Manchester United vão para o estádio e levam máscaras do Cantona, já que a faixa lá de 94 se referia ao Cantona, que era a estrela do Manchester United naquele período. Levam faixas também mostrando, vocês tinham falado pra gente voltar quando tivesse 18. A gente tem agora. E depois o Manchester United consegue também, em 2011 e 2013, mais títulos. Chega aos 20. E toma conta, toma a frente, toma a dianteira nessa rivalidade histórica. 20-18 em títulos do campeonato inglês da primeira divisão. Uma disputa que chegou a ficar 18-7. O United virou para 20-18. E durante esses anos seguintes, por mais que com o fim da era Ferguson no Manchester United a gente não tenha visto o United voltar a ganhar títulos, o Liverpool também não conseguia quebrar esse jejum. Então a provocação continua valendo. Tanto que chegaram a levar em um dos jogos um cartaz nos mesmos moldes, e essa faixa acabou sendo proibida de ser colocada, mas tiraram fotos, eu vou colocar aí na tela inclusive, da faixa provocando nos mesmos moldes a história do escorregão do Liverpool, do Gerrard,
quando o Liverpool deixa o título escapar numa das temporadas em que o Liverpool de fato esteve próximo, pôde sonhar com o título, porque não foram tantos os anos em que o Liverpool de fato brigou pelo campeonato, quando a gente olha nesse período enorme de 30 anos de jejum. Foram poucas as temporadas em que o Liverpool de fato brigou, competiu até o fim, esteve próximo da conquista e a conquista escapou. Enfim, voltamos a 2020. O Liverpool é campeão com uma grande temporada, né, com números impressionantes, com um excelente trabalho por parte do Klopp, e aí é até importante a gente lembrar, né, que não é que o Liverpool não existisse no período de jejum, mas o jejum incomodava muito. Mas o Liverpool nesse período virou um clube muito associado às Copas, associado à capacidade de brilhar em noites europeias, por exemplo, conseguindo título de Champions, longe de ter sido qualquer título, inclusive, né, em 2005, com aquela final espetacular, inclusive, diante do Milan, o milagre de Istambul, depois volta a ser finalista na Champions em 2007, aí depois volta a ser finalista, acaba perdendo primeiro pro Milan, depois pro Real Madrid, mas vence a Champions depois. Então é óbvio que o Liverpool teve momentos conturbados, fora de campo inclusive, mas também teve momentos de glórias, principalmente europeias. E o Liverpool tem mais conquistas de Champions do que o Manchester United. Mas no cenário nacional, naquela disputa doméstica, foram 3 décadas de espera, né? Foram 30 anos do Liverpool esperando por esse momento. Até por isso, não é nenhum exagero, ou não era nenhum exagero, quando a gente olhava nos últimos anos e falava: olha, o Liverpool tem chance de ser campeão da Champions, mas se pudesse escolher, talvez escolhesse a Premier League, porque faz muita falta esse título nacional. O Liverpool passou anos vendo o seu maior rival nacional acumulando títulos e conseguindo reverter uma situação que parecia irreversível lá atrás. Então, esse é todo o contexto, esse é todo o cenário que faz o Liverpool agora voltar à disputa com o Manchester United pelo status de maior campeão da história do campeonato inglês. Com o título de 2020, o Liverpool passa a ter 19, o United tem 20. Então a briga volta a ficar bem parelha. E é evidente que hoje, quando a gente olha, a gente enxerga o Liverpool, até por uma questão natural de acabar de ter sido campeão, como um candidato real à próxima temporada. Então, existe sim a possibilidade dessa rivalidade, dessa disputa histórica se reacender, não que tenha apagado, mas ganhar força novamente por conta dessa disputa direta por quem tem o maior número de conquistas dentro de casa do principal campeonato nacional. Enfim, acho que é um ponto bem interessante, porque essa é uma rivalidade muito importante, mas que nos últimos anos ela muitas vezes fica ofuscada porque a gente tem outras disputas, outros embates mais diretos nas disputas por título. Então é o United brigando com o Chelsea, é o United brigando com o Arsenal, é o Liverpool brigando com o Chelsea, é o Liverpool brigando com o Manchester City, mas a briga, de fato, entre os 2 maiores clubes do país, ela não tem acontecido diretamente por títulos. Mas, no mínimo, pelo número de títulos, ela vai ganhar força, pode ter certeza. E o Liverpool, claro, tem muito a comemorar depois de quebrar esse longo jejum. Quero saber de vocês aí, os comentários, o que vocês acham dessa rivalidade toda também. Se o Liverpool vai conseguir dar o troco e passar os 20 títulos do Manchester United, se é uma possibilidade real aí para esses próximos anos. Quero saber de vocês, se inscrevam no canal, deixem a curtida, comentem por aí também. Um abraço e até a próxima.